sou o Magela e essa é a segunda temporada de Diálogo sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde, do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Nosso convidado de hoje é ambientalista, mestre em gestão ambiental pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em psicanálise pelo Instituto de Psicanálise de São Paulo e extensão em economia de mudanças climáticas pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, é membro do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário do Brasil e do Conselho Nacional de Justiça. Foi conselheiro do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, e coordenador do programa Metrópoles Sustentáveis, em parceria com a Organização Mundial da Saúde. Recebemos hoje, com muita felicidade, Carlos Bocuí. Bocuí, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Magela, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho de meio ambiente, para variar, né? Isso aí. É preciso falar muito sobre isso e agir também, né? Mas eu queria logo começar, Bocuí, tentando resgatar uma lembrança sua de como surgiu o seu interesse pela área ambiental. Como isso aparece na sua vida? Olha, eu acho que quando eu era bem menino, meu pai era diretor de escola e nós morávamos numa área rural. Ele era jovem ainda, no começo de carreira, e essa área era uma área de um ambiente muito rico. Nós morávamos numa colina e dos dois lados passavam dois riachos que depois se juntavam e tinha uma vegetação bastante de Mata Atlântica bem, eu diria, preservada, né? Então eu praticamente até os 5, 6 anos de idade, eu morei numa chácara, num sítio, né? Muito contato com a natureza. E essa vivência que eu tive, meu pai era uma pessoa que gostava muito de natureza, de animais, ele se referia à vida silvestre sempre de uma forma muito afetiva, né? Ele nos ensinava a gostar do meio ambiente. Então eu acho que foi um pouco dessa formação de infância, né? Tenra. E depois eu fui morar numa cidade que é muito interessante, que é Piraju. Piraju é uma cidade paulista, fica próxima da região de Ourinhos, na confluência de São Paulo com o norte do Paraná. E o rio Paranapanema, que corta a cidade, é um rio que é um dos poucos ainda no estado de São Paulo que não é poluído, né? Então a minha juventude, a minha infância, final da infância e a juventude, foi no rio Paranapanema, né? Era a principal diversão da cidade e aquela realidade de um bem natural que ficava assim fazendo parte da vida da cidade, tudo era o rio, né? Era muito interessante aquele contato de referência geográfica que nós tínhamos com o rio. Quando eu vim estudar em São Paulo, que aí eu já era terminado o 2º grau, eu sentia falta, nos finais de semana, dessa proximidade com a natureza, daquela natureza plena, né, que nós tínhamos naquela região do estado de São Paulo. Isso na década de 60. E aí eu vim morar em São Paulo e acabei indo trabalhar como professor, dos meus primeiros trabalhos, na região do ABC Paulista e conhecer a Billings, que era uma represa extremamente degradada em função dos motivos históricos que a gente conhece, né? Que é o conflito entre geração de energia e era a passagem de todo o esgoto de São Paulo para gerar energia na usina Henry Borden. Então, aquilo que no final de semana poderia ser um contato com a natureza, de uma natureza plena, né? Perfeita do ponto de vista de proteção, de preservação, passou a ser um sentimento de perda, né? Hoje, quando eu vejo, estudo conceitos de perda de
referências geográficas, né, que a gente conhece como ecoansiedade, né? Ecoansiedade, ela tem essa característica de perda daquilo que era bom, daquilo que era pleno, e daí você tem uma situação de degradação ambiental no seu entorno, e é uma saudade do que você não tem mais, né? Daquilo que você tinha. É o sentido da solastalgia, né? Que foi cunhada na Austrália por conta de áreas degradadas de mineração. Então, quando eu vejo a descrição de solastalgia, eu me revejo nos anos 70, em São Paulo, olhando a represa Billings completamente degradada e com a sensação de que aquilo era uma perda, né? Uma perda da questão natural. Eu acho que aí, Magela, isso gerou, eu tenho absoluta convicção agora, uma necessidade de fazer alguma coisa. Eu sentia que era preciso que as pessoas se movimentassem, se mobilizassem, tentassem resolver aquilo que era um problema. Eu via como um problema que tinha que ser solucionado. Que até hoje, né, na verdade, não se solucionou de forma adequada. Então, eu me considero na categoria de refugiado ambiental, né? Daquele que perde a referência ambiental, busca isso porque tem essa necessidade interior, e quando aposentado eu mudei para uma área natural, né? Eu voltei para esse contato com a natureza bem mais próximo, né? Onde eu moro eu tenho 47 coatis, 18, uma família bem grande de macaco prego, né? E que disputa o território com o outro, tenho muitos esquilos. Então, hoje, eu meio que retornei às minhas origens, né? Até muito mais do que no interior de São Paulo, porque agora eu estou no caminho que foi mapeado pelo Biota FAPESP, onde você tem muita fauna, né? Muita vida. Então, eu acho que essa é um pouco da minha motivação. E como eu estudei psicanálise, né? Fiz especialização em psicanálise, eu tive a oportunidade de fazer autoanálise, porque isso faz parte da formação, e isso, da questão natural, para mim, na época, ficou muito evidente, né? Era uma marca de infância e era uma marca importante na minha formação, né? Como ser humano, para aspectos culturais, eu diria, de perspectiva mesmo daquilo que se deseja para a vida, né? A natureza, ela se insere nisso e eu me insiro nela dessa forma também. E nessa época, década de 70, 80, foi uma década de muita mudança na forma de se pensar e de se olhar para a natureza, mas também foi quando explodiram os grandes problemas ambientais. Você citou o ABC, temos o Cubatão como exemplo clássico dessa história. Como era a discussão ambiental nesse período? Era mais fácil falar de conservação de meio ambiente do que hoje? Olha, o que eu sentia, eu não era um ativista nos anos 70, eu era um simpatizante da causa ambiental, mas eu não estava absolutamente envolvido. Eu comecei a me envolver na metade dos anos 80, né? Faz aí praticamente 40 anos. Nessa época, nós tínhamos assim uma coisa meio estigmatizada, né? Quem fazia defesa ambiental era uma ligação mais com a contracultura. Então você falava de Greenpeace, dos movimentos culturais que vieram lá do final dos anos 60, início dos anos 70, que eram movimentos pacifistas e ao mesmo tempo isso se misturava com a proteção ambiental. Como eu não era de formação de biologia, por exemplo, que já é uma situação em que você tem uma proximidade com a ciência da natureza, né? Então, para mim, essa visão era mais cultural, né? E eu, na época, eu tinha um estúdio de gravações, sempre gostei de música, eu tinha um estúdio de produções. E eu era professor, e aí eu comecei a produzir material ambiental no estúdio, e produzia aquelas vinhetas para o Greenpeace, que eles utilizavam em rádio.
Então eu acabei me envolvendo por uma circunstância também profissional, né, de simpatia pela causa, como voluntário nessa perspectiva de criação para a área ambiental, né? E aí a gente teve uma situação bastante difícil na região do ABC, onde eu morava, que foi a estagnação completa da Billings, né? Aí sim, eu fui para os movimentos ambientais, já na defesa da represa, e aí articulando, eu tinha facilidade de produção, de comunicação, trabalhava com isso, e aí foi fácil construir um grande movimento em defesa da Billings, que deu um resultado bastante favorável contra a ocupação predatória dos mananciais, que era uma briga que ninguém queria comprar na época, porque era uma briga também social, né? Você tinha uma ocupação desordenada por conta de ausência de projetos habitacionais, populares, e era uma coisa meio ingrata, né? Onde a questão ambiental ela ficava mais elitista, né? E havia um antagonismo com a questão social. Isso foi bastante pacificado depois, houve uma compreensão. E aí, eu acho que, Magela, houve um momento que foi o momento da Rio 92. Ali houve uma linha de corte sensacional para a área ambiental, porque os meios de comunicação entenderam a mensagem, entenderam o recado. Passaram a criar editorias de meio ambiente, não é? Então foi nesse momento em que a questão cultural ambiental ela tomou uma forma de penetração social e de educação informal bastante interessante, né? E aí, daí para frente, a minha história é muito ligada a movimentos sociais, a campanhas, enfim, uma atividade bem mais intensa. Você lembrou uma contradição que era muito forte nesse período, né? Que era a questão de conservação e a questão do desenvolvimento econômico, social. Havia um antagonismo nessas duas agendas. Você acha que isso melhorou hoje? Você acha que hoje entende-se melhor essa correlação entre ambiente degradado e pobreza, por exemplo? Eu acho que houve uma compreensão, né? Houve uma ampliação da compreensão com relação a isso. Por exemplo, os movimentos sociais muito fortes de esquerda naquela época, como, por exemplo, o PT, a CUT, né? A Central Única dos Trabalhadores. Eu era professor, então tinha uma vinculação com a área sindical também. Havia uma vinculação com a questão social, mas ela não se estendia à causa ambiental. Ela era social e havia um antagonismo decorrente do processo da ditadura, da marca que a ditadura deixou nos movimentos sociais, da luta pela democracia, etc. E aí, essa defesa ambiental, mais estrito sensu, ela acabou se aproximando da área de políticas sociais, porque isso aconteceu também muito fortemente na Europa. Então, os sindicatos europeus, eles vieram na frente para a esquerda, né? A CUT, no Brasil, começou a se adaptar a essa realidade depois que percebeu que havia nos movimentos europeus essa tendência, principalmente da Suécia, da Alemanha, né? Então, eu acho que foi esse momento em que houve uma aproximação das linhas de esquerda, de pensamento marxista, com as linhas ambientais. E aí você tem uma espécie de composição, né? Entendendo-se que o maior problema da pobreza é a pobreza irreversível se você não cuidar dos elementos naturais que dão sustentação à vida, né? Eu acho que isso ficou mais claro ao longo do tempo, né? Mas eu entendo que houve um período em que o movimento ambiental era tido como um movimento elitista, né? É interessante, né? E hoje nós estamos absolutamente próximos, né, da realidade social, muito mais do que muitos movimentos sociais que se dizem de esquerda ou de extrema esquerda lutando por causas sociais, de moradia, etc., né? Porque eu creio que a compreensão da área ambiental ela é mais ampla, ela é estrutural, né?
Isso nos dá mais condição, inclusive, de equacionar os problemas de uma forma mais abrangente, mais estruturante. Bucuí, ao longo dessas décadas, quando você olha para trás, assim, não te dá a sensação de que nós, ambientalistas, erramos ao comunicar a questão ambiental com a sociedade? Porque depois de tanto tempo, continuamos com quase os mesmos problemas. A questão não somos nós. Nós estamos sendo catapultados, não sei se ainda usam esse termo, por esse mundo em transformação, para uma realidade completamente anômala, né? Hoje, quando você olha para o contexto geopolítico global e você percebe os Estados Unidos nas mãos de Donald Trump e a perda do multilateralismo, a falência do multilateralismo, que construiu a Rio 92, que construiu o Acordo de Paris, né? Eu percebo que não foi, o problema não está na nossa capacidade ou não. O problema está num velho modelo econômico, que você conhece muito bem, do business as usual, dos negócios como sempre foram, e que continuam sendo, né? Hoje a posição americana é absolutamente mercantilista, sem ética, né? Então, esse é o grande problema. Assim, você teve movimentos sociais que lutaram precocemente por esse aumento da consciência pública, mas nós fomos, eu diria, pioneiros. Nós fazemos parte de uma geração pioneira e de um problema que não se resolveu e, ao contrário do que nós pensávamos, hoje ele se agrava, né? E ele se agrava de uma forma que eu tenho me referido a isso como o abraço do afogado, né? Diante das mudanças climáticas, não tem mais como negar a realidade da necessidade da proteção ambiental, etc. Então, esses extetores, né, do petróleo, dos setores de petróleo, são como um abraço de afogado, quer dizer, eles estão num processo de desaparecimento e nós estamos num processo de transformação que é inexorável. Então, eu entendo que há uma espécie de desespero nesse grito, né, que a gente percebe como backlash, como retorno, né, como retrocesso na área global, que na verdade é o último extetor, né, dessa linha que não se sustenta. E se ela se sustentar, nós, como um todo, não vamos nos sustentar na face desse planeta, né? Então, eu entendo que nós fomos pioneiros, fizemos o nosso trabalho, mas a gente hoje se encontra numa situação bastante complicada do ponto de vista geopolítico. E parte disso é a dificuldade de envolver a sociedade civil de modo geral, né? Como você vê a importância da sociedade civil para a construção de políticas públicas? Olha, eu posso falar disso de uma forma, acho que bastante interessante, porque eu pertenci durante 25 anos a conselhos ambientais. Eu entendo que a democracia brasileira ela é uma democracia que foi feita para a área ambiental. A nossa Constituição ela é ecológica e ela é democrática. Ela é as duas coisas simultaneamente. Poucos países têm essa profundidade de compreensão da proteção do meio ambiente para as futuras gerações, etc. Então, essa transformação do Brasil na legislação, da consolidação da política nacional do meio ambiente, é algo que é descolado da nossa realidade social, não é? Você tem um avanço da área normativa, da legislação. No final de uma ditadura, em menos de 10 anos, o Brasil se transforma, estava destruindo a Amazônia com a Transamazônica na época, de repente surge a Política Nacional do Meio Ambiente, de repente o Brasil promulga uma lei da Política Nacional do Meio Ambiente em 81, depois isso vira parte da Constituição, e aí o Brasil se transforma no maior líder global com a Rio 92, né? Então, dá para explicar esse processo, né? É uma transformação extremamente rápida e positiva, né? Nós fizemos parte disso.
Então, aquele aumento da consciência pública, ele, infelizmente, ele não se manteve, porque após esse crescimento, o que nós assistimos, Magela? Nós assistimos o recrudescimento das forças econômicas, do lucro, dessa questão predatória que a gente conhece. Eles se instrumentalizaram, não é? Os advogados que iam para essa área passavam a professar em aulas como você burlar a legislação, né? Como você fazer adequações para não cumprir a lei, muitas vezes. É uma situação que eu acompanhei durante muito tempo, uma espécie de antítese no meio cultural, no meio de direito, no sentido de quebrar aqueles marcos que foram lançados de proteção ambiental no Brasil. Então, esse recrudescimento das forças econômicas, claro que queriam continuar como se o Brasil fosse uma colônia, né? E sempre foi assim, isso atrasou muito o processo de política pública no país, porque quando você olha, vou te dar um exemplo da minha cidade, que é São Paulo, né? Hoje eu não sou mais da natureza lá do interior, eu vivi minha vida toda na metrópole praticamente. Então você tem um planejamento de uma cidade como São Paulo, que ele acontece pelo setor econômico antes que os governos assumam. Quando o governo assume, ele já tem encomendas, digamos assim, ou dentro do próprio governo, isso já está definido como diretriz, determinadas alterações no plano diretor que são produzidos pelo setor econômico, pelo setor rodoviário hoje, que atua muito intensamente também, vídeo Rodonel na cidade de São Paulo. Então, o que se percebe é que ainda essas forças, elas são muito fortes e, por outro lado, isso afeta o planejamento. O planejamento ele fica na dinâmica predatória. A única forma de você atuar nesse processo mais efetivamente é o licenciamento ambiental, que a gente viu agora, o que acabou acontecendo com praticamente uma liberação no sentido de permite-se o licenciamento autodeclaratório, que nessa realidade que eu estou descrevendo aqui não faz o maior sentido, porque o grau de desconformidade na área de planejamento é imenso. Então você tira a única salvaguarda que a gente tinha, que era o licenciamento ambiental. O resumo da ópera nós tivemos uma transformação cultural, mas ela não foi introjetada na média da consciência pública a ponto de provocar um estado de consciência comum que provocasse um salto, uma mudança de comportamento desejável. Então, a gente vive continuamente no embate com esses setores que aí sempre estiveram, né? E eu acho que isso responde um pouco a sua pergunta anterior, né? Se a gente errou ou não, a gente continua, na verdade, fazendo resistência para tentar mudar o processo que não se muda de forma estrutural. E como surgiu o PROAN? Em que contexto? Como foi essa criação dessa organização? Nesse contexto, o PROAN ele é bem interessante porque ele surge como uma entidade para fazer a diferença na política pública, né? Nós éramos conselheiros do Conselho Estadual do Meio Ambiente, oriundos de diversas ONGs, e nós decidimos formar uma entidade forte, uma entidade que tivesse representatividade, que tivesse aporte científico, que tivesse projetos em termos de política pública, no sentido de saber quais as alterações você precisaria ter no Brasil no aspecto normativo, né? Tanto que a primeira ação nossa, e foi bastante expressiva, foi a alteração dos padrões de qualidade do ar do Brasil. Nós mudamos em São Paulo, no estado de São Paulo, e depois propusemos no CONAMA. E naquela época eu já era conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente e conseguimos mudar a resolução, que acabou sendo judicializada, foi para o Supremo, porque ela se mostrou ineficiente do ponto de vista protetivo, né? Então, o PROAN ele surgiu como um êmbolo de política pública. Nós propusemos o Tratado dos Rios Voadores para o Mercosul porque
Argentina, Paraguai, Uruguai dependem da Amazônia para sua sobrevivência hídrica, né? Então esse foi um elemento importante também. Nós escrevemos o termo de referência para a água como direito humano fundamental, e aí tem um componente social forte. Nós fizemos um debate comparando São Paulo, Buenos Aires e Cidade do México, o programa chamado Metrópoles Saudáveis, com apoio da Organização Mundial da Saúde, que fez uma vinculação entre o meio ambiente construído e esse meio ambiente construído, a que ponto ele pode ser saudável e deve ser saudável, né? Muito antes de se falar em cidades sustentáveis, cidades saudáveis, nós já tínhamos essa percepção, porque o PROAN foi fundado em São Paulo, né? Então eu diria que o PROAN, ele surge nesse contexto de lacuna de política pública, de necessidade de atualização, e nós sempre atuamos nessa área. Hoje, a principal perspectiva é a adaptação climática, né? Nós estamos trabalhando muito fortemente na área de adaptação climática. E uma área que é muito interessante para o futuro, porque nós estamos passando por esse processo quase que inexorável, que é de tratar da ecoansiedade no Brasil, né? Nos Estados Unidos, os consultórios psiquiátricos estão cheios de problema de ansiedade aguda e de pessoas que se manifestam como portadores de ecoansiedade, né? Diante das mudanças climáticas, né? É muito interessante isso, porque o bombardeio de informação sobre mudanças climáticas provoca uma situação muito interessante, que é a sensação de perda de futuro, que a velha solastalgia que a gente tinha lá atrás, com a questão da mineração, questões mais localizadas, é que, de repente, você encontra num contexto bem mais amplo, né, global, e que merece uma atenção. Para se ter uma ideia, eu tive um encontro ano passado em Cambridge, na Universidade de Cambridge, com vários especialistas, e a proposta é fazermos um direcionamento para que a Organização Mundial da Saúde recomende aos países membros políticas para tratamento da ecoansiedade. Não só no âmbito do Acordo de Paris, porque isso não foi tratado em nenhum momento no Acordo de Paris, mas que isso seja colocado como uma necessidade para a área de saúde pública dos Estados-membros. Nós ainda não sentimos isso fortemente no Brasil. A gente tem o caso dos atingidos, né? Mas, no contexto atual, essa perspectiva de ecoansiedade atingir a sociedade mais fortemente é inexorável, né? Porque você tem uma perda de qualidade ambiental, um agravamento da situação e a inação das sociedades, né? Quer dizer, o mundo não reage devidamente para isso. Então, esse é um lado agora eu diria, da geração de conhecimento mesmo, que ela tem que ser ampliada para que a gente possa semear as políticas ambientais para essa área. Você citou aí o direito da água, né? Que é um tema que você já trabalha há muito tempo. Qual a importância do reconhecimento desses direitos que nós chamamos de difusos, né? Para a construção de uma sociedade sustentável? Olha, a água, ela é muito interessante, porque quando nós começamos a trabalhar com a questão da água como pauta, a minha instituição, na época, era a campanha Billings, Eu Te Quero Viva, nós implementamos no Brasil o primeiro Dia Mundial da Água, 1994. E nós vinculamos essa comemoração à ciência, ao direito, né? A ciência, direito e comunicação. Nós fizemos um evento que foi caracterizado pela presença da SBPC, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação Brasileira de Imprensa e movimentos sociais. A compreensão na época, Magela, é que a água ela não era finita. A compreensão das pessoas, inclusive no geral, é que a água ela existia, estava ali, ia sempre estar ali. Foi muito difícil demonstrar que a água é um recurso finito, né? E que você tem que cuidar dela para que ela não venha a faltar. E essa compreensão, ela tinha ainda uma resistência muito grande, é interessante registrar isso, nas linhas editoriais de jornais. Jornais
grandes, poderosos do Brasil, nas suas linhas editoriais, mesmo após a Conferência Rio 92, eles ainda tinham editorias onde a área ambiental estava subordinada à área econômica. E é muito interessante esse aspecto, porque, na verdade, a área ambiental ela deve estar liderando todas as áreas de conhecimento, por ser multissetorial, né? Transdisciplinar, seria o local mais apropriado no contexto, mas havia essa... dentro de um jornal você tem uma editoria, que é a editoria de jornalismo, e você tem o setor econômico que cuida das finanças. Esse sempre foi o grande embate nos meios de comunicação internos, né? E no jornal em que prevalece a área econômica, a linha editorial ela acaba sendo subjugada por esses interesses. E nos jornais onde você tem a redação mais independente, mais livre, de jornalismo mais maduro, eu diria dessa forma, você tem uma linha mais equilibrada e mais próxima da sustentabilidade, né? E isso até hoje. Hoje ainda isso é claro por conta de uma ascendência da direita, né, esses elementos de direita que se colocam muito claramente, e que isso acaba acirrando esse papel do negacionismo, né? Mas quebrar esse paradigma da água foi bem difícil, e eu acho que eu posso até precisar para você quando os grandes jornais começaram a admitir nos seus editoriais que a água é um recurso finito e nós temos que cuidar dela. 96, 97. Apesar da Rio 92, né? Pois é, eu acho que o discurso ambiental ele não ocorreu com a mesma velocidade. Eu tenho conversado com várias pessoas, né? E uma coisa que chama atenção, quando a gente percebe os movimentos hoje, as agendas de hoje clássicas, né? O movimento antirracista, o LGBT, outros movimentos assim, eu não consigo perceber no movimento ambientalista a mesma intensidade que esses outros movimentos têm hoje. Será que eles são hoje o que nós éramos lá na década de 80 e 90? Olha, eu acho que uma espécie de força que dominou a mídia, dominou a sociedade, foi a possibilidade de indução que a Rio 92 trouxe. Acho que aquele foi um momento em que a gente teve um avanço muito grande. Mas os movimentos que são de movimentos sociais, você tem movimentos por moradia, você tem movimentos por gênero, por raça. Todos esses movimentos, eles têm uma característica que é o interesse pessoal de quem está no movimento de resolver um problema seu, pessoal também, porque é uma questão de gênero, de raça e sexo, o que for. E aí a área ambiental, como você mesmo falou, é uma questão difusa, né? A gente está lutando por algo que não é meu, não é seu, não é nosso, nem é da nossa geração só, é da futura também. Então, eu diria que a demanda ambiental ela é muito mais difusa, né? E por ser difusa, muitas vezes você tem que dar materialidade para ela. Então, eu sempre digo isso, que o movimento ambiental ele funciona quando ele é temático. Se você falar, eu vou defender a água, mas a água dessa represa aqui, aí você vai lá, mobiliza em torno daquela represa, daquele local, aí você tem um referencial, você tem materialidade. É preciso dar materialidade para que aquilo crie corpo e crie força de expressão e uma identidade, né? Então, eu percebo isso, Magela, que a questão ambiental ela é tão difusa que a gente tem que usar desses elementos de agendas mesmo, de trabalhar a água, de trabalhar as outras agendas de proteção ambiental, como são os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Para que você tenha claramente esses objetivos, para que isso seja palpável para as pessoas, né? Porque a compreensão sobre capacidade de suporte, limite dos ecossistemas, pontos de não retorno,
fronteiras planetárias. Isso é tão distante, né? É tão distante da... E abstrato, né? Abstrato. A maioria da sociedade, né? Exato. Então, é preciso você trazer, muitas vezes, as questões, levar essa compreensão, é claro, mas trazer a demanda para questões mais materiais, mais palpáveis, para que você possa envolver a comunidade. É por isso que a questão de resíduos, né? De resíduos sólidos, quando você faz campanhas de reciclagem, isso toma tanto corpo, tanta possibilidade, porque você tem ali uma forma de você pegar o produto, coletar, recolher, então você torna aquilo concreto. Agora, imagine uma luta por proteção do Ártico para que não haja a possibilidade de lançamento de metano do permafrost, né? Isso vai ser muito complicado de explicar para as pessoas, né? Então, quando a gente coloca as pequenas ações para preservar, que são aquelas que nos dizem respeito ao mais imediato, elas são um elemento importante para despertar essa capacidade de refletir de forma mais ampliada do todo, né? E seguindo nessa linha, você que sempre, né, dedicou muitos anos ao estudo das cidades, dos centros urbanos, né, considerando que 80% da população brasileira é urbana, e isso representa menos de 1% do território brasileiro, como a gente convence esse morador de São Paulo, do Rio, de qualquer cidade, que é importante conservar uma floresta como a Amazônia? É muito interessante isso, né? Porque existe uma coisa a nosso favor, né? Existem experiências que demonstram que quando as pessoas assistem uma reportagem de televisão, onde você tem lá alguém cortando uma árvore, derrubando uma floresta, as pessoas não mudam de canal, elas permanecem ali. E aí tentou se explicar qual era o motivo disso. E chegou-se à conclusão de que havia um sentimento de empatia entre a floresta, entre a natureza, e com o indivíduo em si, porque é a natureza e é a preservação da vida. E que isso fazia que, quando você se deparava com uma imagem de degradação, você se visse como que projetado naquilo e aí não mudava de estação, você ficava com atenção naquele fato, né? Então, isso explica um pouco, Magela, que a gente tem uma distância enorme da Amazônia, mas existe uma sensibilidade, né? Existe uma sensibilidade principalmente porque nós sabemos o que está acontecendo lá. A gente vê as reportagens, a gente assiste cenas de desmatamento. Então, eu acho que a importância nesse processo de proteção ambiental é a comunicação, né? A comunicação exata do que está ocorrendo nessas regiões que são distantes e que têm que ser preservadas. Então, 85% da população brasileira mora em cidades, sim, mas uma grande parte dessa população tem preocupação com a Amazônia, né? Agora, eu acompanho muito movimentos de bairro que lutam por pequenos espaços verdes na cidade, por bosques, por praças, né? Como áreas de lazer, enfim. E se percebe que, dentro do contexto urbano, essa luta por qualidade ambiental dentro da cidade, ela é muito vigorosa, né? Ela é muito forte, quer dizer, as pessoas se identificam e acabam fazendo campanhas magníficas para a proteção até de uma árvore, né? Ou de um pequeno bosque, enfim. Então, eu acho que isso é, de fato, um reflexo no nosso interior, né? De vida humana, né? E que isso faz com que a gente tenha uma sensação de empatia com essas questões, né? Agora, o grande papel, não resta dúvida, para a proteção ambiental e para a transformação da sociedade é a comunicação. Ótimo. Essa reflexão... bom, eu queria aproveitar um pouco do seu expertise enquanto psicanalista também. Tem uma passagem, não sei se você deve conhecer o livro Colapso, do professor Jared Diamond, sim, onde ele faz uma reflexão sobre por que algumas sociedades prosperaram e outras desapareceram.
E numa palestra dele, uma vez, ele conta, né, que os alunos dele tinham muita dificuldade de entender o caso de Páscoa, por exemplo. O que a pessoa que cortou a última árvore da Ilha de Páscoa estava pensando, né? Pô, ele está acabando com o próprio recurso. E eu te pergunto se isso é uma limitação evolutiva nossa, da nossa mente. Nós temos a limitação de perceber que o que nós estamos fazendo hoje vai nos impactar a médio e longo prazo? Olha, eu acho que é uma evolução da consciência humana, né? À medida que a sociedade vai evoluindo, ela vai adquirindo conhecimento, e esse conhecimento, se você pensar, por exemplo, no que Hegel dizia sobre a média das consciências humanas para uma transformação, isso praticamente responde à sua pergunta, né? Para não cortar a última árvore, você teria que ter uma média de consciências que dissessem não pode cortar essa árvore, né? E, felizmente, no Brasil, a gente tem a Constituição brasileira. As áreas protegidas são áreas protegidas. Quer dizer, para chegar no ponto de você reconhecer, como José Bonifácio dizia lá, né, em 1820, né, praticamente, e colocava essa questão da destruição das florestas do Brasil, ele era um visionário naquela época, né? Mas a partir agora da metade do século XX, isso já se tornou evidente para a ciência, inclusive, né? Então, essa transformação, esse reconhecimento da importância natural, eu acho que ela vem da ciência e do aumento da consciência humana com relação a essa percepção. E isso se transforma em lei, né? Mais do que conhecimento, se transforma em lei, legislação. E aí temos que cumpri-lo, né? Eu acho que é isso que nós estamos... E eu estou esperando, Magela, a hora que a questão climática for lei internacional e tiver que ser cumprida. E a Câmara Interamericana de Direitos Humanos acaba de dizer isso, que os Estados-membros, eles têm, e é o OEA, né, são 28 estados, eles têm que se adequar à questão ambiental porque é um direito humano. Então, a questão climática, mais do que ambiental, ela é um direito humano. E aí entra dentro do Tratado de Direitos Humanos. Então, essa possibilidade de você expandir o conhecimento, a ciência, o direito, a normativa, para um tratado internacional que tenha validade de regra internacional e que possa, inclusive, penalizar países, eu acho que não há outra saída para a questão climática ou qualquer outra de sobrevivência planetária se você não tiver esse nível de organização, né? E, infelizmente, o que nós estamos assistindo hoje é a desordem, né, desse processo quando você olha para a posição mercantilista norte-americana, né? Mas a ciência e o direito estão avançando. Eu não tenho a menor dúvida de que o reconhecimento, por exemplo, dos direitos da natureza, né, a natureza per si, isso já é uma percepção extraordinária e que acaba virando regra, acaba virando lei. Você, ainda falando um pouco da importância da comunicação, você não acha uma contradição hoje com o volume de informação que nós temos acesso, essa dificuldade que parte da sociedade, grande parte da sociedade tem de transformar essa informação em conhecimento e gerar resultados efetivos? Isso também não é uma contradição? Eu acho que isso é uma condição, né? Não é uma contradição. A condição somos nós, né? Porque essa condição de acesso a todo tipo de informação boa, má, e também até de ciência, né? Que eu hoje, quando eu procuro, pesquiso alguma coisa, é tão fácil você encontrar, né, em teses, e você traduz na hora do alemão. Quer dizer, são coisas que a gente tem tanta facilidade para fazer, isso nos ajuda tanto, né? Mas, por outro lado, eu acho que quem não tem a semente, né, e a semente, eu diria, Magela, que a semente é a ética, né? É a ética planetária, a ética de defesa da vida. Quem não tem esses conceitos basilares introjetados, aí não faz nada com essa informação que circula por aí, né?
E aí eu volto na questão da formação, né, da compreensão sobre o que é fundamental para a vida, do que é importante como um bem comum, né, para todos, né? Essa formação que antes se via muito clara na área de filosofia, né? Isso faz muita falta hoje pela dispersão que se tem da difusão do conhecimento e da especialização, né? Nós temos um nível de especialização gigantesco e a inteligência artificial é o suprassumo dessa realidade, né? Você pode fazer qualquer coisa praticamente com aquela capacidade de informação, mas você tem que ter diretrizes para uso desse processo, né? Eu acho que essa questão mais matricial do que nós somos enquanto seres humanos, né, é o que falta nesse processo, né? Eu posso citar para você a carta de Einstein para Freud, né? Dos fins quando terminou a Primeira Guerra Mundial, você deve conhecer a história, né? Einstein escreveu para Freud perguntando o porquê da guerra, né? Que era uma loucura, né? A Primeira Guerra Mundial foi sangrenta, foi terrível. Aí Freud responde sobre a autoridade moral, né? O que seria uma autoridade moral que pudesse agregar todos como uma autoridade que não era, na verdade, uma autoridade de fato, mas era de consciência, né? E essa pergunta, esse diálogo, né, entre Einstein e Freud, Einstein, na verdade, trabalhando para uma encomenda do que foi o êmbolo das Nações Unidas, né? Foi ali que começou, né, que era a reunião das nações pós-Primeira Guerra, e aí você tem uma resposta que retorna à velha lacuna do comportamento humano, que é a questão da ética, né? A questão de essência. Então, eu acho que o século XX, né, ele foi muito interessante para nos trazer essa consolidação, principalmente a partir dos anos 60, 70, que foi quando se começou a internalizar os conceitos de sustentabilidade de fato, né? Eu acho que é aí que nós tivemos esse avanço que poderia permitir esse filtro para toda a informação que nos chega, né? Que você... Aquela história do mestre, né? Eu sei tudo, não sei tudo, mas eu tenho o fio da meada, né? O fio da meada é a sustentabilidade, né? É a bússola, é o GPS hoje, né? Bocuí, e quais são os grandes desafios que você vê para as cidades daqui para frente? Assim? Quais os maiores um gestor teria que pensar em enfrentar, em termos, obviamente, de natureza ou climáticos? Olha, eu tenho estudado muito a questão da adaptação climática. Primeiro porque a questão climática, os efeitos são inexoráveis. A gente não vai escapar de aproximadamente 2 graus aí no futuro, a mais do que temos hoje. Isso é uma média global, não é uma média continental para a América do Sul. Vai ser muito pior para nós aqui, né? Vai ser muito pior para as cidades também. Então, sul do Brasil vai alagar mais, vai chover muito mais por uma questão de evaporação, por uma questão de dinâmica global, como a NASA já prevê. Nordeste brasileiro, o norte do Brasil, vai sofrer tremendas secas, né? As cidades vão ser bombardeadas por calor, porque as cidades estão praticamente sendo construídas como imensas ilhas de calor, impermeabilizadas. Eu falo frequentemente sobre isso em São Paulo. Paris estão tentando um plano geomorfológico para a cidade para quebrar as ilhas de calor, para que tenha alguma possibilidade de equilíbrio climático na mancha urbana. Então, o futuro das cidades é um impacto, né? Nós vamos lidar com esses impactos. Impacto, como nós vemos hoje, a inundação, né? Calor extremo e aí poluição concentrada também, porque calor extremo, ilha de calor, você faz ali, cria uma bolha onde você tem a retenção de poluentes, né? Tudo bem, a gente pode conseguir transformar a frota, mas as cidades, elas estão sendo, os campos no entorno de muitas cidades, por exemplo, no estado de São Paulo, no período de veranico, que não chove, eles estão queimando.
e essa fumaça penetra nas cidades e permanece por 1, 2 dias. Quer dizer, de repente você tem um desequilíbrio que ele vai do campo à cidade, né? E o fato, Magela, é que as comunidades elas não estão preparadas para isso. Então, quando você fala de adaptação climática, você imagina que você tem que ter um sistema de alerta e você tem que ter um sistema de resposta. E esse sistema de resposta, ele não conta com a perspectiva de capacitação nenhuma para a sociedade, né? Então, você tem isso muito bem, tinha, né, muito bem estratificado nos Estados Unidos, quando você tinha eventos extremos, como furacões, você tem rota de fuga, você tem tudo planificado para que a população saiba o que fazer, para onde ir, como se proteger, etc., né? Aqui no Brasil, nós não temos essa cultura, né? Até mesmo porque nós não tínhamos eventos extremos, começamos a ter agora. E eu me preocupo muito com a adaptação de cidades, por exemplo, como Goiânia, que tem uma temperatura de 44 graus, 46 às vezes, chega em alguns pontos, Rio de Janeiro, né? Onde você vai pensar, dentro de poucos anos, porque não é muito tempo, numa realidade de 50 graus, né? E aí tem todo um estudo já que demonstra que o calor extremo, o organismo humano praticamente ele não consegue se defender quando você não tem um período de resfriamento noturno, né? E aí você vai enfrentar uma situação onde a impossibilidade de resfriar o organismo no período noturno pode levar ao colapso dos órgãos do organismo, principalmente idosos e crianças, né? Então, esses desafios que não são claros ainda, mas que estão próximos de acontecer, eles merecem uma transformação do meio ambiente urbano que tem que começar ontem, imediatamente. Isso não começou, né? Então, essa realidade da adaptação climática me parece uma das maiores prioridades que a gente tem no Brasil, porque a inércia das sociedades para conter o aquecimento global é um fato. A gente não consegue lidar com esses monstros gigantescos, né, de produção de petróleo e que vão querer continuar a sua lucratividade. E isso vai custar muito caro, vai custar muitas vidas. Então a gente vai ter que fazer essa preparação. Eu não percebo, mesmo da cidade de São Paulo, que é um centro de excelência em termos de conhecimento, de ciência, nós temos tanta coisa boa de geração de conhecimento, e isso não consegue permear a política pública, né? Então, eu diria para você que é um desafio gigantesco essa transformação. É isso, ignorar essa perspectiva na construção de planos diretores, de planejamento, é um grande equívoco de gestão pública, né? E você acha, aproveitando, você acha que as defesas civis estão preparadas para esse desafio? Não, não estão. Porque, primeiro, você lida com um grau de imprevisibilidade muito alto, né? Então, quando os meteorologistas disseram, olha, rasguem a série histórica porque não vai mais servir de métrica daqui para frente, né? As defesas civis, elas são muito focadas naquilo que sempre foi pauta da defesa civil. Incêndio e deslizamento de encostas, inundações periódicas. Então, é focada numa escala que eu diria ainda amigável, porque é a escala da série histórica. Então, isso não permitiu ainda a construção de uma defesa civil que tivesse uma percepção da incerteza radical que nós estamos lidando, que é essa incerteza climática, e que não tem solução porque existe uma incerteza política, geopolítica global, e nós não vamos conseguir resolver isso também, né? Então, essa necessidade de construção de conhecimento de defesa civil e também de estruturas nesse sentido é uma questão que não começou ainda no Brasil, né? Você tem debates teóricos, mas, na verdade, você tem prefeituras que não têm departamentos especializados, eles têm geotecnia, têm conhecimento geotécnico, têm cartas geotécnicas, mas não tem gente preparada o suficiente para construir essa defesa civil como ela deve
ser construída para uma emergência, né? Então, isso está por fazer, né? Esse é um dos pontos de trabalho do PROAN hoje, é construir esse modelo de adaptação. Bocuí, os efeitos das mudanças climáticas refletem na desigualdade social? Quer dizer, os efeitos são desiguais também? Claro. Aí que a gente fala de vulnerabilidades, né? Os grupos mais vulneráveis, por exemplo, se você considerar calor extremo, é claro, quem não tem ar-condicionado vai ser vitimado bem mais rapidamente do que quem tem, né? Quem mora em fundo de vale, quem mora em costas, sempre é atingido muito mais pelas chuvas intensas, pelos alagamentos, né? Então, eu acho que essa vulnerabilidade social, que é inerente, inclusive até de atendimento, né? Quando você tem populações afetadas e elas não têm recursos econômicos, elas acabam ficando à mercê do desastre, né? E a gente viu isso no Rio Grande do Sul, né? Naquela extensão enorme dos alagamentos que ocorreram. Então, não há dúvida que eu tenho discutido muito isso com a Defensoria Pública. O que define a Defensoria Pública em relação ao Ministério Público é que eles entram para atuar na área ambiental quando você tem grupos vulneráveis. Senão, a competência deles não permite essa inserção, né? É uma questão de competência. E aí é muito importante o papel da Defensoria Pública no Brasil para ajudar na construção de defesa civil voltada aos mais vulneráveis, né? E aí, Magela, você imagine o calor de 45, 50 graus e uma família morando num telhado de zinco, debaixo de um telhado de zinco, como tem no Rio de Janeiro, e tem milhares e milhares, né? Então, são questões que são de extrema relevância do ponto de vista de proteção da saúde, né? De proteção da vida. E nós vamos ter que enfrentar essa questão, né? Então, a sua pergunta é mais ou menos óbvia. Não tem como dizer que os mais vulneráveis não serão atingidos. Eles são os mais vulneráveis, os hipovulneráveis, né? E, independente da realização da COP no Brasil esse ano, qual é o papel do Brasil no combate às mudanças climáticas e o fato dessa mega diversidade que nós temos, não só diversidade de fauna e flora, mas diversidade cultural, diversidade social, enfim, toda essa riqueza, por outro lado, torna o Brasil, traz uma fragilidade maior ao Brasil? Sem dúvida. Eu acho que o Brasil, por conta da sua riqueza biofísica, bioquímica e das suas populações vulneráveis, o Brasil é extremamente vulnerável para a questão climática. Mas o Brasil ganha nesse contexto o que a gente vai ver agora na Rio+30, que é um Brasil que tem o DNA ambiental. Então é diferente quando uma nação que não tem praticamente florestas faz a defesa de florestas, e o Brasil fazendo isso com essa mega biodiversidade que tem, detentor da maior do mundo, né, em termos de massa florestal e de biodiversidade. Quer dizer, o Brasil é um líder natural porque é o DNA do Brasil. É o DNA dele. Ele não está fazendo mais nada do que exercer a sua personalidade de DNA, né? Agora, me causa muita preocupação quando o Brasil começa a fazer o discurso fóssil, né, do petróleo, com todo esse potencial que tem, né? E a gente vê o Brasil caminhando para ser o quarto maior exportador de petróleo. É a ambição que se tem, né? Entra para a OPEP como observador, mas já começa a fazer um discurso de quem faz parte da OPEP, de mercado, né? Fazendo tantas concessões de poços de petróleo. Então, eu creio que o Brasil, ele traz consigo esse DNA, né, ambiental gigantesco, faz parte dele, mas ele está se perdendo numa espécie de esquizofrenia econômica do business as usual, né? Ele fica dividido entre essas duas personalidades, e é por isso que você vê Marina Silva de um lado,
o ministro de Minas e Energia do outro, o ministro da Agricultura de outro, não é? Porque a economia brasileira não se diversifica, o Brasil continua sendo produtor primário, né? Commodities, mineração, e quer ser de petróleo também, né? Então, eu diria que, apesar de toda a pujança de vida biológica que o Brasil tem, o Brasil ainda faz de forma estrutural, não na forma teórica que ela aparece para fazer marketing, mas de forma estrutural o Brasil se comporta como um país profundamente ligado ao business as usual. Ele é isso hoje, né? E como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente muda esse Congresso que é formado e é criado, né, por representantes do agronegócio em 66%, né? O parlamento brasileiro ele é profundamente, visceralmente ligado a commodities, à exportação, a um perfil de produção primária, né? Como era no tempo da colônia. Então, Magela, essa posição brasileira é difícil, ela é muito difícil. Então, você acha que é preciso mudar radicalmente, pensar num novo modelo econômico? Porque quando a gente lembra, por exemplo, os dois estados brasileiros mais bem preservados, Amapá e Roraima, são os dois mais pobres também. Não parece uma coisa ilógica, né? Uma riqueza gigante que não se traduz em benefícios para a sociedade? Pois é. Eu acho que o Brasil ele não fez o que a Índia fez, por exemplo. A Índia ela pegou o barco da tecnologia. Dificilmente você encontra hoje uma universidade na Europa ou nos Estados Unidos que não tem um indiano trabalhando na área de informática, né? É incrível como eles exportaram especialistas em informática para o mundo todo. Então, o Brasil, usando isso como um exemplo só de tipo de desenvolvimento que você pode ter para um país, o Brasil ele não diversificou a sua economia. Ele não fez isso. Ele não está fazendo isso. Eu, no CONAMA, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, eu brigava no bom sentido com o pessoal da agricultura, quando eles falavam, olha, a China está crescendo, a população lá está podendo consumir mais, eles vão crescer mais, eles estão cada vez mais fazendo inclusão. Inclusão na China é de 500 milhões de pessoas, né, que vão consumir mais, e o Brasil vai ter que exportar para todo esse povo, né? Então, essa era o argumento do pessoal da agricultura, dos representantes da agricultura, dentro do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E aí, essa realidade é a que está acontecendo hoje, né? Quer dizer, o Brasil ainda está sendo visto internamente pelos meios políticos, meios econômicos também, como grande produtor mundial de alimentos, enquanto ele podia ser muitas coisas. Ele poderia ser isso também, mas ele poderia, ao mesmo tempo, ter diversificado a sua economia com muito mais tecnologia. Por exemplo, São Paulo, a região de Campinas, ela se projetava para ser um centro tecnológico extraordinário. A região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, onde você tem a Embraer, tem grandes empresas, né, que trabalham com tecnologia, que você tem conhecimento, ciência, universidades, um polo de geração de conhecimento. Essas regiões não receberam a atenção suficiente para fazer com que isso se desenvolvesse de fato a ponto de influenciar a política pública no Brasil de diversificação de economia, né? Polos tecnológicos, etc. Polos tecnológicos da boa tecnologia, né? Daquela tecnologia que nós entendemos como ambientalmente sustentável, correta. Então, eu acho que essa perda de capacidade brasileira de transformação da sua economia, ficando vinculada à própria característica de produção do território, acabou levando a um atraso do Brasil no cenário internacional. E eu receio que essa baixa diversificação tecnológica, que não ocorreu, ela produziu um outro elemento, que é o elemento da governança, da gestão brasileira, onde você tem um parlamento que ele é constituído praticamente por esses setores, que é o poder, né,
poder econômico que se concentra nessa área. Você tem o executivo, que é obrigado a abrigar esses setores também para ter governabilidade de uma frente ampla, que eu discordo absolutamente, porque acaba sendo uma frente que não leva a lugar nenhum, só o desastre, né? E, por outro lado, quando você não tem planejamento e você tem desregramento, você tem apenas a resistência de um judiciário. O que o judiciário é? É recursal, ele não planeja, ele não faz política pública. Então, dos poderes que Montesquieu pensava para você ter uma democracia madura, equilibrada, diversificada, com vários poderes, a gente não atinge a dinâmica necessária do planejamento. E a gente tem uma dinâmica de descaracterização através da perda normativa que hoje, notoriamente, está ocorrendo. Então, o Brasil, hoje, ele caminha em direção ao precipício, né? Ele não caminha em direção à saída, mas ele caminha em direção ao caos, infelizmente. Ô Cui, você participou de algumas conferências das partes das COPs do clima. Eu queria que você fizesse uma análise para a gente sobre a função dessas conferências e quais são os grandes desafios que a gente tem para chegar a documentos que traduzam em realidades claras para a sociedade. Olha, a Conferência do Clima é um bom exemplo disso, né? Eu participei da Conferência de Paris, eu fui indicado como membro da delegação brasileira porque eu era membro do CONAMA, do Conselho Nacional, eu era o representante nacional das ONGs na época e acabei indo com essa condição. Isso me deu muita percepção por dentro do processo e eu queria dizer o seguinte, que o Brasil perdeu uma oportunidade maravilhosa na COP30, na Paris. 21 de Paris, que foi a conferência que ela permitia que se cobrasse dos países do hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, Suécia, Noruega, Finlândia, Rússia, a proteção do Ártico para evitar o permafrost. Assim como esses países cobram o Brasil do lançamento de carbono da Amazônia, das queimadas, ninguém cobra esses países pelo lançamento de metano dos seus territórios. Ele está acontecendo num volume extraordinário. Isso não é nem mensurado, né? E eu fui proponente na ocasião que isso fosse feito pelo Brasil como uma das medidas que fossem incorporadas no Acordo de Paris. E na reunião da delegação brasileira, nós éramos 400 pessoas. Eu fiz a proposta e houve um silêncio, que o Brasil fizesse essa cobrança pública. Estavam lá os nossos embaixadores, o Itamaraty, ouvidos moucos, né? Então, aquilo que é realmente importante para a gente, que tem essa sensibilidade, que está percebendo quais são os gargalos, né? De repente, no mundo da política, isso não é prioridade no momento. O Brasil não quer se colocar naquela situação de ficar com certo antagonismo com relação à maioria dos seus pares. Então, é muito difícil você compreender uma conferência gigantesca como a COP 30, que vai ocorrer agora, quando você não tem uma leitura interna de como se dá a coalizão dos países. Você tem um grupo de obstrução, é um grupo que faz continuamente obstrução. Arábia Saudita, né? Egito, os países que são produtores de petróleo dependem disso, vão trabalhar sempre nessa perspectiva. E aí vem a grande questão, Magela. Como é que você constrói um acordo internacional no contexto das Nações Unidas? Por consenso. É só por consenso. Então, não sendo possível você vencer democraticamente por maioria e apenas por consenso, se você tiver lá um país como a Arábia Saudita, ele vai bloquear. No final, ele acaba bloqueando. Então, essa forma como hoje é estabelecida a negociação das conferências climáticas, ela é tão democrática que ela chega a admitir
aqueles que estão provocando o dano como votantes. É a raposa no galinheiro. Então, eu sempre me refiro às COPs como o maior exemplo da raposa no galinheiro. Eles estão lá, né? E a gente vai ter essa dificuldade enorme. As preparatórias, que são a de bom, que quando eles vão para bom, para fazer a proposta de, que eles chamam de os Sherpas, né? Que são aqueles que vão à frente para alinhar as propostas basilares, você não tem o poder decisório nessas reuniões. Então, isso acaba sendo feito por mandatários que têm uma perspectiva de decisão limitada. Eles não têm o poder de mando. E quando você chega na Conferência Climática, na verdade, grande parte desses acordos de bastidor, eles foram feitos. Então, você não tem na Conferência Climática, de fato, um elemento que possa trazer uma surpresa, né? Uma surpresa positiva, porque todo esse cenário já está praticamente desenhado nesse processo que ocorre aos poucos. E o que chama mais atenção é a lentidão do processo frente ao problema que nós estamos enfrentando. Se continuar nesse modelo que aí está, nós vamos levar 50 anos para tomar uma atitude de verdade com relação às mudanças climáticas, e o mundo já vai ter mais do que 2 graus, e a Amazônia já vai ter, está completamente além do seu ponto de não retorno, né? Então, eu acho que a gente vai voltar lá naquela historinha do que Einstein perguntou para Freud, né? O porquê, né? O porquê. O porquê é esse, porque você não tem uma autoridade moral, um nivelamento moral, um nivelamento de prioridades que possa decidir de forma assertiva, né? E por isso eu defendo que a legislação internacional ela avance a ponto de você ter uma normativa com poder de mando, tá? Da defesa da vida, né? da sociedade em geral. Eu ia te perguntar se a falta de resultados efetivos dessas conferências gera um descrédito da sociedade que chega a essa ideia de eco-ansiedade. Mas eu me lembrei aqui, para a gente fazer um contraponto, da questão do buraco de ozônio, né? Que nós, de certa forma, mobilizamos o mercado, a sociedade, para combatê-lo e revertê-lo, de certa forma. Qual é a relação desses dois? Então, olha, eu tive a sorte de conhecer e ser amigo do Mário Molina, no México. E o Mário Molina foi o grande precursor dessa história, né, que acabou trazendo a solução de emissão de gases. E ele era um articulador extraordinário. A forma como ele agia, foi prêmio Nobel de Química, né? E ali você não feria muitos interesses, era uma questão muito específica. Era eliminar os gases de efeito estufa que poderiam ser substituídos. É como se você chegasse agora e dissesse: petróleo, olha, vamos trocar o petróleo pelo petróleo, e aí você consegue, através de um processo industrial, resolver o problema. Então é completamente diferente a escala de conflito econômico inserido no processo, né? Nós estamos com uma escala de conflito imensa, gigantesca, que envolve o poder geopolítico global, porque é a matriz dos exércitos também, é a matriz do armamentismo global. Tudo funciona praticamente a diesel, né? Nas grandes máquinas de guerra, seja aí o que forem, o que não é de energia nuclear, né? Mas é isso. Então, a escala é outra, os interesses envolvidos eram mais fáceis de resolver, então foi possível chegar em tempo hábil a uma solução. E nós não estamos conseguindo chegar em tempo hábil a meia solução. Você publicou recentemente um artigo muito interessante, A Fritura Anônima nos Trópicos, onde você faz uma correlação, você chama a atenção do anonimato das ondas de calor, e você faz uma correlação interessante que é entre o aumento de temperatura com o humor das pessoas. Quer dizer, o aumento da temperatura, as mudanças climáticas deixam a sociedade mais triste, de certa forma? O aumento
da temperatura altera o humor das pessoas, como você disse? A ciência diz que sim. A ciência diz que quando você tem seguidos dias de calor extremo, que não é numa situação onde os organismos estão mais adaptados a isso, você acaba chegando a uma situação onde você tem perda de conforto, perda de sono, né? Tem uma série de problemas que são gerados. Isso é o que as pesquisas científicas estão dizendo. Por um lado, você tem o risco à vida, né? Que é a questão vascular, a questão de falência de órgãos, a questão de você ter umidade para fora do organismo alta e a temperatura fora do organismo superior a 36 graus, impedindo a troca de calor, né? Que é necessária para a nossa pele fazer essa troca de calor e resfriar no período noturno. Então, tudo isso vai ser um desafio para o futuro. A gente vai ter que enfrentar essa realidade, né? Quando eu digo do anonimato das ondas de calor, eu cito no artigo, os meteorologistas europeus foram muito precisos, né? Colocaram o nome de Caronte e Cérbero, né? Caronte, o barqueiro dos mortos, né, da Divina Comédia, e Cérbero, que era o cão que guardava a porta do inferno, batizando as ondas de calor com esses nomes dantescos, né, de fato dantescos. Então, quando nós não sabemos o que nós estamos enfrentando, é mais difícil a defesa. Então, por exemplo, os australianos deram o nome de uma onda de calor de Zoe, Z-O-E. E aí ficou mais fácil tomar medidas contra a Zoe, que era aquela onda de calor, porque não é um verão normal, é um verão com calor extremo. E aí você vai ter que tomar cuidados para se defender. Então, nominar o calor é como nominar furacão, né? Tempestade. Nós nominamos centenas de eventos extremos por ano, que são furacões, tornados, etc. A ciência faz isso com uma frequência extraordinária, mas ela não faz isso para ondas de calor, né? Então, o sentido é esse, é importante você dar nome aos bois, para você até mesmo personificar aquilo contra o qual você está tentando se defender ou lutar, não é? Então, esse é o elemento que, do ponto de vista didático, ele funciona bem. E tem outra consequência também das mudanças climáticas, que isso também tem estudos que mostram, né, a perspectiva das pessoas se afastarem dos ambientes ao ar livre, por causa do calor extremo ou do frio extremo e tal. De certa forma, isso aumenta essa distância entre o que nós chamamos nós e natureza, como se existisse, né, seria possível isso. E aí, pensando nas futuras gerações, que provavelmente vão crescer num ambiente cada vez menos natural nesse cenário, como essas gerações vão perceber a importância de se conservar uma floresta como a Amazônia? Bom, eu vou começar pela primeira parte da sua provocação, que foi a gente ficar dentro de casa e não sair por causa do calor, né? Magela, isso é um desafio que a gente nem conseguiu dimensionar ainda, porque você tem uma assistência de saúde para os idosos, né? A população mundial está cada vez mais idosa, né? E aí, como é que você enfrenta uma onda intensa de calor na Europa, por exemplo, na região do Mediterrâneo, Itália, sul da França, Espanha, quando você tem essas ondas de calor muito fortes, e aí os idosos não saem de casa para se proteger, porque sair é passar mal. E aí eles ficam, muitas vezes, não tem família, não tem a quem recorrer, ficam isolados. Então é muito interessante esse aspecto, porque daí o atendimento a essas pessoas não é mais o atendimento à saúde, mas é o atendimento de abastecimento. Então o setor de assistência social da Itália e da França, eles tiveram que ser mobilizados para suprir com alimentos pessoas que ficaram isoladas do calor dentro de casa, né? É incrível que a gente possa pensar que isso vai acontecer, mas aconteceu. Então você teve que mudar a estrutura de Estado de atendimento para uma estrutura assistencialista de um plano de guerra, né? De um plano de emergência onde você tem que colocar
a defesa civil, praticamente, a assistência social na rua, para fazer esse atendimento, né? Agora, quanto ao seu exercício futurista, de como a gente vai criar as crianças numa bolha e eles vão ter essa sensibilidade, né? Eu acho que vai ser bem difícil a relação, mas eu tenho certeza de uma coisa: a natureza vai ter muito mais valor. O que restou vai ter muito mais valor, né? Porque vai estar, de certa forma, encapsulado também. Se chegar a esse ponto, vai ter que encapsular para a parte da Amazônia, vai ter que ficar numa situação de mais conforto térmico, né? Então, eu não sei se dá para a gente chegar a esse nível de experimento, né? E de achar que as coisas serão iguais. Eu acho que essa questão de como o mundo, como nós tivemos no século XX, ele não será mais visto no futuro. Eu acho que nós fomos a geração da transição. E foi também a geração que gritou, que disse, olha, chega, tem que parar por aqui, porque senão vai ficar muito difícil. E nós não conseguimos, né? A gente conseguiu fazer legislação, a gente conseguiu fazer alguma política pública, a gente conseguiu internalizar muita coisa, você na academia, eu dentro de movimentos sociais, a gente conseguiu produzir e criar um avanço. Mas a gente, de fato, não está conseguindo transformar para ter um efeito de paralisação da degradação, né? Eu acho que isso, infelizmente, vai acontecer inexoravelmente em função do impacto. O impacto gera a necessidade de adaptação. Só que quando o impacto chega, já é uma situação de não é mais preventivo, porque nós estamos ainda conseguindo brigar muito nos aspectos preventivos, né? Mas dificilmente a sociedade realmente se move na questão preventiva, você sabe disso. Se a gente levar em conta aquele famoso ditado, né, que se aprende mais pela dor, pensar em adaptação é quase que uma... Eu não quis usar esse ditado porque eu acho muito visceral, mas foi bom que você usou. É isso mesmo. Não aprende pela razão, aprende pela dor. Infelizmente é a situação, né? Agora, você falou de encapsular a natureza. De certa forma, nós já não fazemos isso quando criamos áreas protegidas, por exemplo. O Lutzenberg falava isso, né? Pobre de uma sociedade que precisa de áreas protegidas, ela não pode ser sã, alguma coisa assim. E protegê-las de quem, né? Para quem, por quê? De certa forma, é um encapsulamento da natureza, e eu queria que você falasse para a gente da importância das áreas protegidas. Eu queria falar você fala do resultado, eu queria falar da causa, né? A transformação do uso do solo, muito intensa, seja nas cidades, no ambiente construído, seja no ambiente natural, para a produção agrícola, para a criação de gado, no caso do Brasil. Então, essa intensificação das atividades humanas numa escala insuportável é que levou ao encapsulamento nas áreas protegidas, porque você tem que dizer, olha, aqui não, parou aqui, né? Talvez isso não fosse necessário se você tivesse um conhecimento natural ancestral que levasse a essa perspectiva. Mas o nosso modelo econômico, ele não permite isso, não é? Ele é completamente amoral. Então, ele vai destruir, tá? E aí, eu vou chamar a atenção para um ponto que eu acho essencial nesse processo, é a necessidade de trocar o conceito do PIB. Porque está todo mundo, PIB, isso é escala de produção e eu uso o solo o máximo que pode, eu aumento o PIB e o país fica mais rico. A gente sabe que não. Mas é essa lógica. Então, a métrica que nós usamos de riqueza, ela não é mais satisfatória. Você tem que minimamente usar o IDH como elemento de linha de corte, né? Então, se um país não contabilizar a sua riqueza pelo IDH e continuar contabilizando como o Brasil de PIB por PIB, produto interno bruto é tudo, né? Se você fizer uma guerra, gastar muita bomba, muita arma, vai ser legal para o PIB, porque vai se gastar, vai gerar emprego, etc.
Então é uma conta amoral, né? Nós temos que mudar essa métrica, né? Então, para você parar com o processo predador, a gente tem que parar de contabilizar o que é desenvolvimento e o que é, aliás, o que é crescimento, o que é desenvolvimento e o que é riqueza ou não para um país, né? Então, esse conceito basilar de ter uma métrica que diga se eu estou ou não no caminho certo da sustentabilidade, permitindo aí a sobrevida futura, é a grande luta que nós temos hoje. Agora, quantas pessoas você conhece que querem fazer essa mudança? Quase ninguém, né? Pois é, e eu me admiro disso, porque a gente sabe que é como você adotar uma medida errada para o desenvolvimento, para um modelo de país, é um erro crasso, né? É um erro crasso. Mas nós estamos, infelizmente, nessa realidade. E aí, num país de economia primária, como o Brasil, isso passa a fazer sentido, né? Então, eu acho que nós temos aí algumas questões basilares mesmo para resolver, como o próprio conceito do que é riqueza, né? E uma das questões que chama a nossa atenção, e estamos pesquisando bastante sobre isso, é exatamente essa contradição entre o desenvolvimento econômico e a conservação, focando especificamente nas áreas protegidas, porque há um discurso pronto de que criar áreas protegidas gera pobreza, né? Então nós fomos, por exemplo, investigar com esses indicadores que você citou, e nós fizemos uma análise de todos os 585, acho, municípios de Minas Gerais, não lembro o número exato. E nós chegamos a algumas correlações interessantes. Por exemplo, a maior concentração de áreas protegidas está nas regiões mais ricas do estado, de maior PIB, que não há correlação nenhuma com o IDH, mas que há uma correlação com o índice de Gini, né? Ou seja, há uma desigualdade social onde existe mais unidade de conservação. Você acha que essa leitura nos traz a percepção de que a conservação da natureza também acaba sendo um ativo econômico importante para alguns setores da sociedade, né, que se apropriam dos recursos naturais que são altamente protegidos nas áreas protegidas? Quer dizer, se eu usar uma água cuja nascente está dentro de uma área protegida, é muito mais barato e muito mais eficaz. Então, o benefício da conservação da natureza também não precisa ser melhor socializado? Então, aí você vai tocar no ponto dos serviços ambientais, né? Da importância disso como um elemento decisório na construção de um modelo de sustentabilidade para um país, né? Se a gente olhar aí, por exemplo, a construção hoje do modelo de gestão hídrica, e aqui eu vou querer entrar abordar essa questão da participação social. Quem faz a gestão dos reservatórios do Brasil é uma coalizão de empresas de energia, porque os reservatórios foram criados para produção de energia. Então, quem decide que barragem vai vazar mais do que a outra para lá embaixo fornecer água e gerar energia lá também, é o setor de interesse econômico. E tem um representante da universidade, e o resto são todos da área econômica envolvida, né? Então, a gestão das águas do Brasil, das represas, etc., ela é feita pelo setor econômico que utiliza a água para geração de energia. E aí, o consumidor final, a população brasileira, né, como é que ela se insere na gestão dos recursos naturais, na gestão da água, na gestão do meio ambiente em geral, na gestão do licenciamento, na gestão do planejamento? Quando a gente fala de uma Constituição brasileira, que ela cria os 3 poderes, e aí você fala, a área ambiental, ela só realmente vai contar com uma proteção se a gestão ambiental ela for feita com participação social. A gente tem que pensar onde é que está essa participação social que eu não consigo ainda visualizar com clareza. Você tem os comitês de bacia, ascendência de prefeituras, setores econômicos, complicados comitês de bacia, para um modelo de sustentabilidade.
Os conselhos municipais, geralmente, muitos ainda, praticamente no gabinete do prefeito, atendendo os interesses econômicos do município, daquela gestão, ou seja, do executivo, e não uma gestão mais participativa. Então, a Constituição brasileira, ela coloca a área ambiental e, de uma forma sábia, ela coloca junto com a questão ambiental a democracia, o conceito da democracia. Então, ambiente e democracia são elementos fundamentais dentro da abordagem da gestão. Pela Constituição, a gestão do meio ambiente, ela tem que ter o componente social. Aí, a gente não criou essas figuras, de fato, de participação social como elemento de controle social. Então, você fala, o parlamento brasileiro é quem determina a gestão, aí, a legislação, inclusive na área ambiental. Do ponto de vista da Constituição, mas, na verdade, a base disso está na gestão participativa, que teria que estar consolidada em processos participativos de conselhos ambientais. A gente não fez a base, a gente só está com a estrutura maior, mas a gente não tem ainda a construção democrática basilar da área ambiental. Esse é um ponto, Magela, que é o grande buraco negro do Brasil, é essa questão, né? De você não ter uma participação social plena, efetiva para a área ambiental. Agora, quando você coloca que as áreas mais dificuldade econômica são as protegidas, é porque os serviços ambientais não são bem contabilizados, né? Elas teriam que ser muito ricas, no sentido de quem as protege, né, ou os bens que elas geram têm que ser devidamente remunerados, né? Uma vez a Casa Real Britânica, que às vezes caminha para o bem, outras vezes não, disse que enquanto a tonelada de carbono não custar realmente o que vale, a gente não vai resolver o problema climático contabilizando o carbono. Se o carbono tiver um preço muito elevado, de acordo com o que ele vale, aí as empresas vão deixar de comprar crédito de carbono e fazer a sua adaptação. Vai ficar mais barato, certo? Então, essa questão, a gente não tem uma métrica econômica para essas questões que esteja planificada de forma a transformar a realidade, a política pública, né? Como fazer isso, né? Pelo discurso da Marina hoje de bioeconomia para a Amazônia, esse é um caminho, né? É um caminho que ele pode ser bom, mas por outro lado, eu penso nessa valoração ecossistêmica como elemento fortíssimo para a proteção ambiental. E o outro ponto é a participação social plena na gestão de tudo que for ambiental, ou seja, na gestão de tudo, porque ambiental somos todos nós, né? Então, eu acho que esse avanço a gente não chegou a esse ponto ainda. Luiz, já estamos conversando há mais de 1h30, não quero te cansar mais, mas eu não queria deixar de fazer uma última pergunta. Nós estamos produzindo um artigo agora aqui, que nós estamos intitulando de Contando Boas Histórias. Ou seja, ao invés de só falar em extinção, em enchente, em eventos extremos, mostrar o que de bom a gente construiu nesses últimos anos. E a nossa hipótese, é isso que eu queria que você comentasse, é que isso pode aumentar o engajamento da sociedade pela causa ambiental. Ou seja, se ela vê uma perspectiva de que coisas boas estão acontecendo, vale a pena continuar e eu vou me engajar também. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso e também, quando você olha para o futuro, qual o cenário que passa pela sua cabeça? Um cenário de que a gente entendeu os problemas e se adaptou, ou que realmente vamos ter esse cenário de isolamento da natureza? Olha, como eu já antecipei a você, eu estou trabalhando fortemente com adaptação. Então, isso responde um pouco a sua pergunta. Eu acho que hoje nós devemos trabalhar para adaptação, porque nós não temos, como sociedade, uma saída
de um acordo que permita retroagir o processo de alterações climáticas pelos próprios 20, 30 anos. Eu acho que a ciência não nos deu essa resposta, né? Em termos de energia, né? Isso é uma questão também a ser equacionado, e nós não temos essa perspectiva no plano geopolítico, que é caótico. Se você pegar hoje a maior potência global, Estados Unidos, uma das maiores, eles estão francamente numa posição mercantilista, né? E a China, curiosamente, desenvolvendo tecnologia amigável, o que é muito interessante. Mas, de qualquer forma, os modelos ainda estão muito distantes daquilo que a gente imagina como um modelo de equilíbrio global, né? Então, não há como imaginarmos que haverá um milagre no meio desse processo. Existem tendências, existem cenários. Se eu estou trabalhando com política pública, eu tenho que saber minimamente o cenário para o qual eu tenho que me preparar. Então, eu sou muito, eu diria, realista nesse aspecto, Majala. Eu penso que nós temos que ter clareza do cenário, né? É um estado de incerteza radical? É, mas a gente minimamente pode perceber isso. Esse cenário vai ser de 2,5, vai ser de 3, nós temos que estar preparados para isso, né? No momento, na minha opinião, a gente tem que pensar um pouquinho como os franceses. Os franceses estão prevendo 3,8, 4 graus para 2100. E eles estão transformando a França. De fato, estão transformando a França. Eles estão conseguindo. Tem alguns setores, como o do agronegócio, que resiste lá, porque não se torna tão competitivo no mercado internacional, mas eles estão fazendo. Então, algumas culturas, algumas sociedades estão avançando bastante. O plano de adaptação de Paris é um plano fantástico. Está acontecendo, eles estão fazendo, né? Mas, quando eu olho aqui para o meu Brasil, para a minha realidade, e vejo a cidade onde eu moro, que é São Paulo, né, destruindo agora a única área verde da Zona Leste, que é a maior ilha de calor gigantesca, que acho que só tem igual na cidade do México, para fazer um piscinão, né, porque não chove mais no entorno de São Paulo. A área de calor chama a chuva pela baixa pressão, a chuva se precipita sobre as áreas que estão completamente impermeabilizadas e vai chover onde não deve, não chove nos mananciais. Há um deslocamento das chuvas, né? Então, quando eu vejo essa realidade que é completamente antagônica ao desejável para você se preparar num país tropical como o nosso, né, que a tendência ao calor maior é muito evidente, eu me preocupo com a nossa adaptação. Eu não tenho como ter outra expectativa senão fazer um bom processo de construir adaptação climática. Maravilha. Bocui, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, doar seu tempo aí, que é sempre muito requisitado. A gente te acompanha aí nas mídias, né? Estou sempre produzindo, sempre escrevendo, e sempre bom te ouvir. Espero que você tenha gostado também. E, enfim, obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, e eu fico muito feliz porque eu me sinto provocado quando converso com você. E eu gosto de ser provocado porque isso faz parte, né, do nosso desafio, né? Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, Bocui. Pessoal, esse foi mais um Diálogo sobre Ciência e Natureza. Toda semana um entrevistado ou uma entrevistada nova aqui para a gente conversar e refletir, principalmente sobre o futuro da sociedade. Obrigado, então. Boa noite.